Voltamos com o Docta Entrevista, hoje com o professor mestre Flávio Mateus. Escreveu o livro A República do Silêncio, em que fala dos 22 dias em que Manhuaçu foi uma república independente da República Brasileira. Flávio, você estava falando das fontes, né, em que a partir da primeira edição do seu livro procuraram você, né, através de e-mail, telefonema. Como é que foi esse contato com essas pessoas? Conta pra gente essa aventura. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Uma vez que eu me senti, de fato, uma pessoa assim, que estivesse entrando para a história, que estivesse dando uma grande contribuição para a história. Um livro é como se fosse um filho. Você cria ele, você cria toda uma expectativa e você acha que ele vai atingir um objetivo. E o meu livro ele atingiu um grande objetivo, porque a mídia que eu consegui fazer na primeira edição foi muito grande. Primeiro porque saí na capa do jornal Estado de Minas, no Correio Brasiliense, tive um grande número de pessoas na internet que também postaram comentários, tiveram a oportunidade de ver, principalmente assistindo aqui na Docta TV. Toda a mídia regional esteve muito bem preparada para poder mostrar esse trabalho e foi muito importante, porque à medida em que o trabalho ele era visto, ele também era procurado para análises, para as pesquisas. Tive que dar muitas palestras fora daqui da nossa região, como, por exemplo, em Belo Horizonte, e, graças a Deus, a nossa história foi muito bem acolhida nessas regiões. E é aí que começam a entrar as fontes, porque a partir do momento em que um livro começa a ser lido, é que começam a aparecer novas fontes, novos questionamentos, e é isso que faz o trabalho se tornar ainda mais importante. Porque à medida em que as pessoas elas vão lendo os livros, à medida em que elas vão lendo capítulo por capítulo, elas vão averiguando fonte por fonte, e elas vão pesquisando se realmente você utilizou fontes confiáveis para elaborar um trabalho de pesquisa, é aí que a coisa começa a mudar de figura. É aí que o trabalho começa a ganhar uma grande dimensão. Foi nisso que você teve acesso aos artigos do Machado de Assis, não é? Foi nessa circunstância que eu tive, porque à medida em que eu utilizava uma determinada fonte e criticava a veracidade dela, então eu mexia com o ego dessas pessoas que possuíam essas fontes. Não estou dizendo isso do Dr. João Batista Damasceno, não é? Porque quando ele pegou esse meu material, ele viu a seriedade com o qual eu trabalhei essa fonte, ele se emocionou e falou, não, o professor Flávio precisa dessa fonte para reconstruir a história. Ele não só mandou para mim materiais como, por exemplo, as fontes do Machado de Assis, que eu desconhecia a existência. Ele me mandou fontes por e-mail, ele me mandou material impresso, xerox de alguns livros, ele me mandou livros como, por exemplo, esse do Paulo Mercadante, até autografado pelo autor que leu o meu material. Então, isso foi muito importante para reconstruir o nosso passado, e é importante, não foi, é importante para reconstruir, porque à medida em que você recupera para a história um assunto dessa envergadura, à medida em que você insere fontes confiáveis, você tem uma leitura de pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes níveis hierárquicos de profissão, você vê que o seu trabalho começa a crescer e começa a oferecer para o público leitor novas perspectivas, novas situações que passam a se conflagrar e novos questionamentos. É isso que faz com que um livro cresça e se desenvolva dentro da sociedade. Flávio, qual era o conteúdo desses artigos do Machado de Assis que acrescentaram valor ao seu livro? O conteúdo desse material foi muito interessante, não só para esse primeiro livro. Como eu estou produzindo o meu primeiro livro, eu não posso matar a história toda contando tudo aquilo que o Machado de Assis colocou para a gente poder fazer a análise. Então, eu utilizei algumas das fontes do Machado de Assis, não todas, só para a gente poder analisar o contexto da experiência da República de Manhuaçu. Então, que fontes foram utilizadas? Eu utilizei, por exemplo, os jornais A Gazeta, escritos por Machado de Assis, que o Machado de Assis ele era um correspondente, ele escrevia artigos e tinha muitas fontes confiáveis, como militares que participaram desse movimento. Ele narra, por exemplo, quando que os
os militares saíram para poder combater o coronel Serafim Tiburcio. Ele fala, por exemplo, de alguns inimigos do coronel Serafim Tiburcio que foram presos, porque lutaram contra o coronel Serafim Tiburcio. Então eu comecei a analisar uma série de contradições. Mas espera aí, o coronel Serafim Tiburcio estava proclamando uma república e quem é preso é justamente o inimigo do coronel Serafim Tiburcio. Então eu comecei a analisar essas fontes e falei, não, eu não vou utilizar essas fontes nesse primeiro livro para não retirar a característica de primeiro livro que conta sobre essa história. Então eu utilizei apenas alguns fragmentos desse livro de Machado de Assis, desses artigos de Machado de Assis, para elucidar essa história. Dei um pouquinho de corda à experiência da República Manhuaçu, utilizando, por exemplo, dados referentes à bandeira que o Serafim Tiburcio utilizou, não é? E as falas das pessoas que vivenciaram esse tema, falando que o Serafim Tiburcio tinha utilizado uma bandeira vermelha. Utilizei algumas dessas questões para validar esta experiência política, mas os documentos reais mesmo que eu irei utilizar serão no segundo livro, onde eu irei contar o restante de toda essa história transcorrida nesse passado. Você está falando muito no seu segundo livro. O que você está guardando para ele e por que você está guardando? Esse meu segundo livro, ele vai demorar um pouco para poder sair. Primeiro porque ele vai ser fruto da minha tese de doutorado. O meu grande sonho é dar continuidade a essa pesquisa, é continuar contando essa história, e eu quero muito ter a oportunidade de fazer um curso de doutorado, uma vez que é uma realização profissional, é uma realização mais pessoal até mesmo do que econômica, porque a gente sabe o quanto a educação nesse país é desvalorizada. Então eu quero muito poder dar continuidade a esse trabalho, porque é uma sina para mim continuar a escrita desse trabalho, poder fazer com que esse passado histórico possa contribuir para as novas gerações de historiadores. Então eu quero muito, nesse meu segundo livro, iluminar esse passado histórico, trazer luz a esse passado histórico, para que as novas gerações possam conhecer o que os nossos ancestrais puderam oferecer para a história regional. E quando eu estou fazendo isso, eu estou reconstruindo também e recuperando para a história dos meus ancestrais, da minha família. Então, por isso eu tenho esse carinho todo especial com essa história. Por isso que eu quero fazer com que esse meu segundo livro, ele adquira essa característica de segundo livro. O primeiro livro, você apresenta o problema. O segundo livro, você discute tudo. E no terceiro, você vai fazer a chave final. Não é? O terceiro livro, particularmente, porque vai ser uma coletânea dessa história, ele vai ser mais demorado ainda. Essa terceira etapa da história vai chegar até os dias atuais, mostrar o que Manhuaçu é na atualidade, não só Manhuaçu, mas toda a nossa região que dependeu de toda a história de Manhuaçu para ser construída. Eu dependi muito da história de Manhuaçu para construir a história de quase todo o leste de Minas. E isso é muito importante, porque foi o pontapé inicial para poder conhecer toda essa história. Flávio, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos logo.